Boa tarde, bem-vindos. Aqui é a Júnia, do Instituto Cresce. Bem-vindos a mais um bate-papo ambiental. Hoje a gente vai falar com o pessoal do Leia, Diogo. Tá entrando. Ei, Júnior, Olá, boa tarde, Diogo, tudo bom? tudo bem? Você me ouve bem? Tudo bem, te ouço muito bem. Perfeito. Eu te ouço muito bem também. Ah, que bom. Bem-vindo, Diogo. Tá aí pelo Ama, Leia, que é o observatório, né, das políticas ambientais. É uma honra para nós ter vocês aqui no Bate-Papo Ambiental, que a gente tem feito toda quarta-feira, às 2 horas da tarde. Então, bem-vinda, Diogo e todo mundo, né? Acho que aos poucos as pessoas vão chegando aí também e a gente vai deixar esse vídeo gravado, tá, Diogo? beleza. E, e aí eu queria te convidar para você se apresentar. Bom, uma satisfação estar aqui falando com vocês. Eu sou Diogo de Castro, sou jornalista do Leia. Eu sou responsável, no Leia a gente faz um pouco de tudo, todo mundo, mas eu fico mais especificamente com a área de monitoramento ambiental da Assembleia Legislativa, dos projetos de lei. E estamos aí nessa pandemia, né, tentando continuar o trabalho mesmo com todas as implicações, né? A Assembleia, por exemplo, está fechada, não está com acesso ao cidadão, as comissões estão todas paradas, os prazos regimentais estão congelados, então nenhuma matéria ambiental está tramitando. E a Uhum. gente continua, então, o nosso trabalho do jeito que dá, né? Assim, meio que cutucando os deputados, procurando saber quando é que é alguma projeto de lei que nos interessa, assim, de monitorar de perto, vai andar, quando voltam as audiências públicas, né? Então a gente continua o nosso trabalho aqui mesmo com todas as limitações. Sim, é legal, Diogo. A gente viu assim no pessoal do Leia, vocês têm alguns, assim, eu já vi vocês falarem conheça, haja e conheça, monitore e haja, né? São essas Exato, exato, três palavras-chave que vocês sempre usam. E aí exato. eu queria que você contasse um pouquinho para as pessoas que não conhecem o Leia, que é a nossa audiência aqui do Instituto Cresce, a maioria das pessoas não conhecem o que o Leia faz, né? Assim, Sim. no cotidiano, eu sei que tem um site, você está lá na Assembleia, então assim, conta pra gente de uma maneira assim bem abrangente o trabalho do Leia. Bom, basicamente, Júnior Leia surgiu depois do desastre de Mariana, né? E ele surge a partir de uma dupla constatação. Assim, em primeiro lugar, a gente percebeu que a gente percebeu, não, na verdade foi a moral da história, né? Que é uma das Uhum. causas do desastre da barragem da Samarco, né, a barragem de Fundão, foi justamente a Mariana, precarização, foi justamente a precarização da 2015. legislação, isso, da legislação ambiental e o enfraquecimento dos órgãos de fiscalização do Estado, né? Então, por um lado, tinha essa questão das leis ambientais que foram fragilizadas lentamente, silenciosamente, ao longo de muitos anos, cujo resultado a gente chama da primeira bomba relógio foi Mariana, a segunda foi Brumadinho, a terceira a gente não sabe quando será, né? Porque pode ser a qualquer momento. Mas ao mesmo tempo não foi só isso. Teve também o lado que a gente chama, que a gente trabalha, usa, né? Como digamos assim, o nosso fundamento, o direito à comunicação. Que a gente percebeu a partir daquele momento que os atingidos quando a Samarco chamava uma coletiva de imprensa, enfim, tinha a imprensa do Brasil inteiro, às vezes até internacional, Uhum. e ninguém estava lá para ouvir o lado dos atingidos, para ouvir, enfim, a versão da história, o que eles estavam sofrendo. Aí surgiu o jornal A Sirene, e de certa maneira a gente pode chamar assim de uma semente do Leia, né? Que tinha essa intenção de dar visibilidade, de dar voz, né? De botar a narrativa do lado mais fraco também em evidência. Uhum. Então, o Leia surge dessa dupla, digamos, com essa dupla missão. Assim, por um lado, a gente tem um lado de observatório, de ficar atento não só na Assembleia, mas a gente segue
a Assembleia Legislativa, as comissões, mas também a gente segue o Copan, as câmaras técnicas, as reuniões de comitês de bacia hidrográfica, não todos, mas a gente está sempre acompanhando os assuntos mais importantes, as mudanças que querem fazer, né, por exemplo, nos comitês de bacia hidrográfica, ou então algum projeto Uhum. minerário que seja, enfim, afrontoso para o meio ambiente, para as comunidades ao redor. Então, a gente está sempre fiscalizando, sempre com esse olhar de perguntar, mas o que significa isso? O que quer dizer isso? E essa regra aqui foi cumprida? E essa fase aqui? O trâmite foi totalmente cumprido? Na Assembleia, a mesma coisa. Foram respeitados os requisitos regimentais? Vai ter audiência pública? A pauta da comissão foi divulgada com 24 horas de antecedência? A gente é bem chato nesse sentido, porque a gente tem uma equipe muito interessante, que é uma equipe interdisciplinar. A gente tem cientista político, a gente tem historiador, a gente tem cineasta, designer, jornalista. Então, a gente Uhum. tem uma formação muito ampla e todo mundo com algum conhecimento, se não de todo o processo ambiental envolvido nessas questões, pelo menos de algumas partes. Então, a gente acompanha tudo bem direitinho, assim, bem aqueles PDFs enormes com voto, a gente lê, entendeu? E, por outro lado, tem essa coisa do direito à comunicação, de informar, que é, por exemplo, vou dar um exemplo que está ocorrendo agora, né? Tem um projeto de lei na Assembleia que reduz, que tenta diminuir a área do Parque Estadual do Alto Cariri, na fronteira com a Bahia. E é um parque importante, porque ele dá abrigo ao maior primata das Américas, é o único refúgio dele no Brasil. E a gente botou o mapa um em cima do outro para ver a área do parque. E a área que eles queriam tirar do parque, né, é exatamente onde há direito minerário, onde há uma mina de grafite. Então, assim, o que acontece? As pessoas que estão lá na ponta, elas não conseguem acompanhar aqui o que está sendo discutido na Assembleia, nas comissões. E, por outro lado, nós também não conseguimos estar lá no norte de Minas, Na na ponta. fronteira com a Bahia, para saber o que está acontecendo. Então, o Leia, ele trabalha muito com a articulação dos movimentos, as organizações da sociedade civil, do movimento ambientalista, sindicatos, enfim, todos os tipos de organização que estão lá na ponta. Por um lado, eles são os nossos informantes, assim, as nossas matérias, os nossos conteúdos, você pode observar, são sempre, a fonte primária é sempre a organização social. Ele é que vai contar em primeira, ela que vai contar em primeira mão o que está acontecendo lá na ponta. E a gente devolve, digamos assim, tanto informação do que está acontecendo na Assembleia, nas câmaras técnicas, soltando alertas nas redes sociais. Olha, esse projeto de lei que é absurdo, está indo a voto, pressione o seu deputado, o responsável é esse e tal. Então, mas ao mesmo tempo para dar voz a essas pessoas, a esses movimentos, a esses assuntos, né? Trazer à tona. Falar, olha, esse assunto é muito importante, ele pode estar lá longe, mas ele diz respeito a um monte de gente, ele diz respeito a direitos básicos, a garantias fundamentais, de acesso à água, esse tipo de coisa. Então, o Leia tem essa dupla característica de, por um lado, por isso que a gente fala, conheça, monitore e haja. Primeiro, Haja. precisa entender qual é o problema. E nós, ambientalistas, né, eu apesar de ser novato nessa área, eu venho mais do monitoramento legislativo do que propriamente da área ambiental, a gente tem muito costume de falar para nós mesmos. Né? A gente está sempre na bolha, falando, pregando para convertido, falando para quem já entende o assunto. Então, o Leia também tem essa pegada muito pedagógica, educativa, assim, para tentar furar essa bolha e levar para as pessoas comuns, assim, que têm outros interesses, enfim, não diretamente ligados ao meio ambiente, falar, olha, escuta aqui, isso aqui é difícil de entender mesmo. Tem, né, no caso da Assembleia, tem um regimento, tem a emenda, tem o substitutivo. Enfim, as pessoas não fazem a menor ideia do que é isso e vamos combinar, né? Elas têm que seguir, tem outras coisas para fazer na vida, não pode ficar lá vigiando tudo que os caras fazem. Mas também no meio ambiental tem muita dificuldade, né? O licenciamento, o que é o licenciamento trifásico, essas coisas. Então a gente tenta trocar isso em miúdos, assim, pegar o complicado e deixar ele relativamente fácil, para que desperte o interesse de outras pessoas e que mais gente se envolva, porque senão, se a sociedade civil não se envolver, a gente vai ter, enfim, fatos como Mariana e Brumadinho acontecendo de forma subsequente em outras áreas, não só na mineração, né? Mas, enfim, a gente tem que É, participar. assim,
admiro bastante o trabalho do Leia, né? Porque eu acho que uma das principais atividades assim que eu vejo que vocês fazem é exatamente isso que você disse, que é sintetizar, né? Porque muitas vezes é aquele monte de documentação, muito volume mesmo de leitura para entender, e aí o Leia pega, faz esse entendimento e faz um resumo ali numa matéria e colocando as fontes. Então, se a pessoa quiser, ela também pode ir atrás da fonte original, né? Exato, Mas. eu brinco, Júnior, aqui no começo, o nosso editor lá brigava comigo que eu fazia a matéria, e o título da matéria era ALMG. Ele falava, as pessoas não sabem o que é ALMG, bota Assembleia. Então, esse é bem o espírito do lei, assim, não adianta botar termos técnicos, não adianta botar siglas, se não explicar, não vai. Tem que explicar direitinho para que todo mundo entenda, para que fique claro e que a gravidade do problema fique mais Uhum. cristalina, assim, mais perceptível, né? Não fica aquela coisa tão abstrata, tão distante. E você podia falar também um pouquinho para nós, Diogo, sobre a plataforma, né? Que tem um site, e aí ali no site eu tenho uma série de compilações que vocês fizeram. Sim, sim, assim, basicamente a gente inclusive agora, até adiantar algumas, a gente está inclusive migrando esse conteúdo para unificar as plataformas, para ficar tudo num endereço só. Mas a gente Uhum. tem uma plataforma de dados ambientais georreferenciados. O que é isso? É a imagem por satélite de Minas Gerais. Então a gente tem os dados, os indicadores, com diversos indicadores de barragem de rejeito. Aí você clica na plataforma, o seu município, por exemplo, bota Brumadinho, abre com todas o mapa com a imagem de satélite com todas as barragens de rejeito que tem no município, e ali tem informação de quem é o empreendedor responsável, do grau de risco, né, pelo menos aquelas que estão inscritas na Política Nacional de Segurança de Barragens. Mas você tem também área verde devastada, você tem, por exemplo, agora a gente está incluindo os indicadores climáticos, a curva histórica de temperatura desses municípios, tem as outorgas de água para abastecimento público, você tem os aterros sanitários. Então, assim, você consegue ter uma visão, acho que, se não me engano, são 38 indicadores. Eles são atualizados diretamente na base de dados oficial, ou seja, então, a partir do momento que tem o órgão técnico lá, o governo federal, por exemplo, alterou a base de dados dele, automaticamente é atualizado na plataforma do Leia. Então, você tem todas essas informações divididas, dá para você ver, então facilita muito, né, a percepção disso tudo. Mas, ao mesmo tempo, a gente incluiu umas outras ferramentas, por exemplo, você consegue descobrir, a gente linkou ao TSE, então você consegue descobrir quem foi o deputado estadual eleito mais votado naquele município, quem foram os financiadores de campanha dele, inclusive uma caixinha para você mandar e-mail direto e reclamar com o cara, né, que tem um problema ambiental na minha cidade. Quem é o deputado mais votado? Vai lá na plataforma do Lei, você vai descobrir quem foi o mais votado lá, e a partir de lá você também já pode encaminhar sua mensagem. Então, isso é uma parte da plataforma, mas não é só isso. Além dessa base de dados georreferenciados, a gente tem um acervo de projetos de lei monitorados na Assembleia Legislativa. O que a gente fez? A gente separou por 8 temas, que é fauna, florestas, resíduos sólidos, mineração, mudanças climáticas, unidades de conservação, licenciamento e uso da terra e recursos hídricos, água. Então, assim, são 8 temas. Você clica nessa aba, a aba primeiro ela traz uma explicação de o que é o tema, qual a lei federal que rege esse tema, qual a lei estadual que rege esse tema, e a esquerda e a direita tem todos os projetos de lei em tramitação. Aliás, diga a verdade, não são todos, mas são os principais projetos de lei que tramitam sobre aquele tema na Assembleia Legislativa. Eu digo que não são todos, porque tem muito projeto assim, vamos criar o Setembro Laranja para proteger, sei lá, alguma coisa, está na moda, né? Uhum. Então, Uhum. esses a gente nem bota lá, porque isso não vai fazer muita diferença no sentido da alteração da legislação, né? Sim. Então, esses a gente monitora eletronicamente, mas esses que mudam as regras, que trazem uma mudança para a vida das Inovação. Uhum. pessoas, esses a gente acompanha. Então, atualmente, nós temos 238 projetos de lei tramitando
monitorados pela plataforma do Leia. E assim como o dos dados georreferenciados, você clica lá, ele abre e te envia para a página de tramitação do projeto na Assembleia, você tem as informações de quem é o autor, qual o texto original, em que comissão está, enfim, todo o rito procedimental está lá dentro, inclusive. Aí você pode acompanhar, você pode inclusive cadastrar um e-mail e receber alerta sempre que essa proposição tiver alguma movimentação dentro da Assembleia, você é informado no seu e-mail. Então, tem a plataforma seria isso, a parte de georreferenciada e os projetos de lei. E, por outro lado, a gente tem um blog, aí sim, a parte mais de comunicação, a ferramenta de comunicação, que ela é muito multimídia, a gente trabalha muito com vídeo. Agora a gente estreou o nosso podcast na semana passada, nosso primeiro episódio, e muita informação. Via de regra, as nossas informações, apesar de ter algumas coisas mais lúdicas, indicações de leitura e coisas do tipo, mas via de regra, a nossa pauta seguia pelo conflito por recursos naturais. Então, geralmente é um empreendimento imobiliário que está passando por cima de alguma regra para se estabelecer, uma barragem funcionando de maneira precária, ou algum tipo de uso de água irregular, invasão em área de unidade de conservação. Então, assim, a gente, via de regra, a nossa pauta diz respeito a algum tipo de conflito pelo uso dos recursos naturais. E a gente vai lá na comunidade que está sofrendo, no grupo, né, e procura saber a realidade daquelas pessoas e puxar, entender por que isso está acontecendo. Né? Então, a gente fez agora, por exemplo, com os catadores de material reciclável durante a pandemia, né, porque a coleta seletiva parou. Parou. A indústria de transformação diminuiu o ritmo, e essas pessoas que viviam disso, né, de pegar esse material coletado aqui do comércio, da indústria, né, tem muita gente, por exemplo, em Belo Horizonte, que compra vidro, que coleta vidro dos bares e faz essa ponte até a reciclagem. Todo esse processo parou. Né? Então, a gente foi atrás saber, a gente descobriu que a bolsa de reciclagem do governo está sem ser paga desde da administração passada. Então, assim, tem uma série de questões que, quando a gente mexe um pouquinho, a gente descobre que tem alguma coisa errada e, geralmente, esse erro está no setor público do não cumprimento de algum trâmite burocrático ou, então, de não cumprimento de alguma obrigação legal. A bolsa de reciclagem é lei, é política de Estado, tem que ser pago. Então, assim, é isso que a gente faz. Nossa, você vai falando, me dá até... Eu falo muito. Não, você tem que falar. Eu tô assim, porque me deu assim, sabe, uma vontade uma tristeza. Eu falo assim, meu Deus, a gente fica assim, o que a gente pode fazer para esses políticos? Meu Deus do céu, gente, nossa. Mas assim, sabia, eu sempre procuro falar, Júnior, que assim, a gente tem uma visão muito negativa do poder legislativo como um todo, seja Câmara dos Deputados, seja Senado, seja a nossa Câmara de Vereadores e Assembleia, mas eles têm qualidades, têm virtudes. Assim. O poder legislativo, por incrível que pareça, ele é o mais aberto e mais transparente de todos os outros. Assim. Todo o processo legislativo ele é necessariamente público. Então, assim, claro que há algumas exceções que os caras, né, alguns caras conseguem, né, enfim, fazer alguma coisa sem a transparência necessária, mas, via de regra, é tudo público. Então, assim, Pode perguntar. Não, pode falar. Termina. Então, assim, quando um projeto chega na Assembleia e vai da mesa diretora para as comissões, começa pela Comissão de Constituição e Justiça, as reuniões são todas públicas, o público pode participar, seja pela internet, seja presencialmente. Os relatórios, assim, mandaram um projeto de lei, os deputados mexeram. O texto novo, com as emendas, fica tudo disponível online, enfim, assim, é muito aberto, coisa que, por exemplo, o Judiciário e o Executivo não são assim. Né? E outra coisa interessante, pelo menos na nossa Assembleia Legislativa, é que ela tem uma característica particular. Assim, Minas é um estado muito grande, são 853 municípios. Então, a gente fala que ninguém faz campanha visitando todos os municípios. Um candidato a governador não consegue percorrer todos os municípios. Então, por causa dessa grandeza, né, em número de municípios, acaba que o deputado ele tem uma presença e uma força regional muito forte. Então, a gente brinca assim que aqui não tem deputado temático, que aquele cara ali estuda
só meio ambiente, esse cara aqui é da educação, não. Aqui a gente tem generalistas, Regional, mas que eles são especializados na própria região. Então é muito território. interessante isso, porque a gente precisa, assim, nos despirmos dos nossos preconceitos ideológicos, todo mundo tem as suas preferências, mas, por exemplo, o governo de Minas, por meio do IGAN, está propondo uma alteração na gestão de águas, com alguma fusão de algumas áreas e a diminuição de regiões, enfim, os comitês de bacia hidrográfica estão contra, tem uma discussão em andamento neste Sim. momento, né? E houve uma audiência pública na Assembleia e os dois deputados que mais defenderam, assim, de forma mais ardorosa, assim, era um do PT e o outro do PSL. Um deles, esse do PSL, é um coronel da PM. E entrou de sola, porque ele é morador de Galiléia, ele nasceu, viveu às margens do São Francisco, se interessa pelo assunto. Então, assim, a pauta ambiental, ela é ecumênica, ela é pluripartidária. Não adianta chegar lá achando que eu gosto mais do partido A ou do partido B, que na hora que você menos espera quem vai te ajudar na tramitação de determinado projeto, a ajuda vem de onde você menos espera. Então, assim, por isso que é muito importante a participação e a articulação, porque não é uma questão de grupos. Justamente por ter essa questão regional muito forte na Assembleia, acaba assim, ter um problema, sei lá, sobre o Parque Estadual da Serra do Papagaio, né, no Sul. Uhum. O pessoal do Norte geralmente não se mobiliza, porque não diz respeito a ele. E vice-versa, quando tem alguma coisa em outra área. Então, assim, não tem muito essa coisa de a bancada disso, a bancada... A gente até tem uma bancada da água lá, mas assim, é só para tirar retrato, porque tem gente de todos os partidos, os projetos de recursos vistos não saem do lugar. Uhum. Então, assim, mas é interessante, a participação é importante para a gente entender, inclusive, essa dinâmica e saber onde que a gente vai bater a porta lá e falar, olha, esse projeto não pode ser aprovado, isso é um absurdo, isso vai prejudicar as comunidades. Então, é interessante a gente conhecer um pouco mais de perto o trabalho da Assembleia, porque tem coisas muito boas ali. Eu imagino que tem, assim, quando eu falo, e quando eu fico meio desesperançosa, né, que eu falei assim, ai meu Deus do céu, esses políticos, é muito no sentido, a gente generaliza muito, né, assim, Sim. também. Realmente, eu acho que deve ter, sim, coisas boas, com certeza, em todo lugar tem coisa boa e tem coisa ruim, né. Mas Uhum. é assim, uma impressão que dá que, né, assim, eu sou ativista, já fui em diversas audiências públicas, uma impressão que dá é que a legislação, né, o trâmite, tudo isso é feito de modo para confundir as pessoas, E para sabe? afastar o cidadão. Exatamente. A gente tem uma batida de uma tecla lá no Leia, que é o seguinte, eles chamam a audiência pública, Júnior, eu acho isso um absurdo, eu já escrevi para diversos deputados, a gente já escreveu matéria sobre isso. Eles chamam uma audiência pública, enchem a mesa de autoridade, e enquanto o auditório está cheio de pessoas interessadas no assunto. Todas as autoridades falam, depois todos os deputados falam. Eles fazem a parte na fala de um ao outro. Não, eu queria Político. só fazer uma consideração muito É, rápida, né? E deixa o pessoal para falar no final. Então, às vezes, passaram 3, 4 horas e ninguém só falou falou nada. político, só falou autoridade e o salão começa a esvaziar. As pessoas têm mais o que É. fazer. Então, isso sim, isso aí, sua percepção não está errada, não. Eu acho que as coisas são feitas também, não propositalmente, mas tem esse efeito também, de afastar as pessoas, de tornar o processo mais hermético, mais fechado, mais de difícil compreensão. E aí, fazendo a Uhum. nossa propaganda, eu acho que o lei, inclusive, ajuda o cidadão nesse cipoal aí de entender por onde a coisa vai, por onde a coisa tramita, e enfim, como a É, gente. incrível esse trabalho que vocês fazem, né? A gente precisa, né? O Instituto Cresce, eu queria comentar também, acho que você não comentou aí no início, que o Leia é fruto de uma parceria com o Ministério Público, né? Com o Sim, SEMAIS, é um exato, projeto aprovado através da plataforma Semente, né? exato.
que é uma plataforma de uma organização dos promotores para designar verba de multa ambiental, enfim, disso daí. Exatamente, E exatamente. aí a gente tem lá, a gente já até conversou com vários promotores e a gente também está atrás disso. A gente tem um projeto que é bem parecido com o Leia, que é o projeto Presença, que é um projeto exatamente para dar apoio técnico, jurídico e de comunicação para os conselheiros, né, Olha da só, sociedade civil. Porque coitado. acontece o seguinte, eu sou, por exemplo, atualmente eu sou conselheira do Subcomitê de Bacia Hidrográfica Águas da Moeda. O volume de trabalho que eu tenho é, de leitura de documento, de elaboração de parecer, né, de leitura, né, de análise, de correr atrás, de mobilização, é muito trabalho. E a gente faz isso no nosso horário normal de trabalho. E eu ainda tenho que trabalhar para ganhar dinheiro para sobreviver. Então, assim, é injusto, porque quando você vai olhar os outros atores, eles são. É, eles estão ali remunerados porque vai ser poder público, então tá o pessoal lá da prefeitura que está dentro do horário de trabalho, participando de reunião, né, e fazendo as análises. Ele não sabe alguma coisa, ele tem o coleguinha dele lá do departamento de não sei o que ele vai e Uhum. pergunta, né? Ou então as pessoas das empresas privadas, que também é a mesma situação. O cara está ali sendo remunerado, né? Bateu o ponto lá, foi lá na reunião, não sei o quê. Então, isso fica muito injusto para a sociedade civil, né? Esse equilíbrio entre essa participação e esse ativismo é muito injusto para as pessoas. Por isso, eu acho que o trabalho do Leia é fundamental, porque vocês vão lá, fazem aquele resumo para a gente pega e lê e fala, não, o Leia que fez, então a gente confia, né? Assim, a gente tem Ó, que visto o legal. trabalho e está trazendo uma confiança para a gente de falar assim, não, vamos olhar, às vezes, por exemplo, tem o projeto lá do que está tramitando, que vocês estão acompanhando, da ampliação da Estação Ecológica de Fechos, que está Opa, lá desde 2012, né? 2012, né? Que vocês estão acompanhando, que a gente está na luta aqui, não, vamos ampliar a Estação Ecológica de Fechos, aí corre atrás do deputado, aí corre atrás do não sei quem, aí vai conversar com não sei quem, aí marca reunião, vai na reunião, aí não sei o que. Entendeu? É muita coisa que a gente tem que fazer para, desde 2012, não ter acontecido nada, Nada. né? É. Mobilize e tal. Então, eu gostaria que você falasse um pouco até desse projeto aí que é do interesse aí do nosso público, do Instituto Cresce, Uhum. que assim, e aí e também assim falasse um pouco para a gente como que a gente pode como que você está lá na Assembleia, quais são as coisas que você vê que dá mais resultado da participação, da atuação da sociedade civil ou assim, eu como cidadão, o que eu posso fazer que pode ajudar, por exemplo, um projeto de lei a andar, porque assim, a gente se sente amarrado enquanto cidadão, sabe? A gente olha ali para. Primeiro que é difícil de entender, a gente não consegue entender, entra no site da Assembleia, é uma confusão, você não consegue, né, entender muito a situação. Então, assim, o que é que a gente pode fazer? Então, comenta para mim do projeto de lei do Fechos Uhum. e aí como que a gente pode, assim, meio com uma consultoria aí para nós. Ó, vamos lá, vamos ver. O projeto de lei que expande a Estação Ecológica de Fechos é o 9619. Ele é da deputada Ana Paula Siqueira, da Rede, embora tenha um projeto similar da Leninha, do PT, anexado também. Só que esses dois projetos, eles são, na verdade, reencarnações de outras eras. Aí, se não me engano, de 2012 era do Fred Costa, o Fred primeiro. Costa. Uhum. Então, assim, qual que é qual é o problema? Assim, o problema a gente já sabe, né? Assim, vamos tentar resumir. Assim. Basicamente, a política nacional de recursos hídricos ela é clara, assim, cristalina, dizendo que em situações de escassez de água, a prioridade é para o consumo humano. E ponto, ponto final. Então, se antes a Estação Ecológica de Freixo, para quem não sabe, em Nova Lima, ela tem uma grande área adjacente que ainda não faz parte
da estação, né? Ela está circundando a Estação Ecológica de Fechos, e a luta desse PL é para anexar, né, essa parte a Fechos, ou seja, expandir a área. Por quê? Fechos hoje abastece, as pessoas não sabem disso, mas abastece toda a região centro-sul de Belo Horizonte. Então, os bairros onde está Assembleia, inclusive Santo Agostinho, Anchieta, Lourdes, Serra, Cruzeiro, é Sion. tudo Sion, é tudo água que vem da estação Morro Redondo, que é alimentada por Fechos. A água é considerada de qualidade excelente, embora por Classe causa da, especial. embora apesar por causa da mineração ali está do lado da mina Mar Azul e Tamanduá da Vale e também de condomínios tipo Jardim Canadá que joga esgoto sem tratamento lá também. Então, por causa disso, durante o período das chuvas, a Copasa às vezes chega a fechar a coleta de água ali por causa da poluição. Então, assim, já há uma degradação em andamento. Tem um estudo que diz que desde 2008 a vazão das nascentes de Fechos caíram 37 litros e meio por segundo, o que dá incríveis 1.000 piscinas olímpicas por dia. E agora, por que esse projeto é tão importante? Porque desde que a Vale inutilizou a captação de água do manancial Paraupeba, que era o segundo mais importante manancial de abastecimento da região metropolitana de Belo Horizonte, o mais importante é do Rio das Velhas, pouca gente, vou fazer um parênteses, pouca gente se lembra, Júnior, mas em 2015 nós passamos o ano inteiro com o noticiário, abriu o noticiário falando o nível dos reservatórios, mostrava a reguinha lá, né? Aqui se chegou em São Paulo chegou a ter racionamento, aqui considerou-se, mas desistiu. Então, assim, o sistema funcionando a plena carga, com Paraupeba, com Vargem das Flores, Já com estava o com Rio das Velhas, problema. já não andava muito bem das pernas. Então, dependendo do ano, da sazonalidade, você ainda tinha períodos mais críticos. Agora, com o Paraupeba inutilizado, a Fechos é uma espécie de caderneta de poupança para Belo Horizonte, porque você tem que recuperar aquilo que está do lado de Belo Horizonte. Tem, se não me engano, mais 40 nascentes, eu não me lembro bem esses números exatamente, mas quem quiser tanto leia quanto o Fechos Eu Cuido tem esses dados todos. Tem. Então você tem uma quantidade enorme de nascentes ali, além de biodiversidade, espécies endêmicas, enfim, tem uma série de questões. Então não faz o menor sentido você ter uma caixa d'água do lado de Belo Horizonte sendo degradada e isso o poder público simplesmente não tomar conta disso e falar, não, nós vamos fazer uma lei, vamos proteger, porque isso é para usufruto da maioria. E Uhum. a grande questão, por que que não anda? Para você ter uma ideia, esse projeto está parado desde o ano passado na Comissão de Meio Ambiente, né? Nós carinhosamente chamamos esse projeto das Belas Adormecidas, né? Está lá dormindo, esperando um príncipe encantado acordá-la com um beijo, né? E ela, agora, e por incrível que pareça, tem uma audiência pública sobre a expansão da Estação Ecológica de Fechos convocada. Agora tá, não tem prazo por causa da Covid, mas ela foi convocada pela Comissão de Desenvolvimento De meio Econômico. ambiente. Ah, desenvolvimento Não, econômico. Teve isso mesmo. desenvolvimento econômico. Então, assim, como é que um assunto que é ambiental, é recursos hídricos, é biodiversidade, está parado na comissão esperando um parecer da Comissão do Meio Ambiente? Por que que esse projeto de lei ele tem uma audiência pública convocada na Comissão de Desenvolvimento Econômico? Isso está claro para todos nós sabemos que tem um conflito de interesse pela área. O problema é que o deputado, ele não é um deputado, ele não é um representante da mineradora na Assembleia Legislativa. Ele é representante da população. Então tem que ir lá, tem que bater na porta, tem que falar para o cara, olha, vai faltar água aqui para os meus animais, vai faltar água na minha casa. Então a forma de fazer isso funcionar, infelizmente, a gente não tem muito, como ser muito criativo, não. Tem que bater na porta, tem que saber, por exemplo, quem são os deputados da região? Quem é ali da região de Nova Lima, ali dessa região de Belo Horizonte, enfim, Rio acima, quem são os deputados? Tem deputados daquela região ali? Vamos bater primeiro na porta deles. Segundo, quem é o presidente da Comissão de Meio Ambiente? O presidente da Comissão de Meio Ambiente é o deputado Noraldino Júnior, do PSC, que é de Juiz de Fora, que é defensor dos animais. E, aliás, devia mudar o nome, a comissão poderia virar a Comissão dos Animais, porque só passa projeto relacionado a animal, vai ter uma série de projetos lá parados, importantíssimos, que estão sentados em cima. A gente não consegue entender por quê. Fechos é só mais um.
Então, assim, a gente tem que pressionar essas pessoas, bater na porta, falar, isso aqui por exemplo, a questão da água, como eu disse, em caso de escassez, gente, a gente tem uma pancada, a gente tem 36 barragens de rejeito de mineração sem estabilidade garantida em Minas Gerais, várias delas no curso do Rio das Velhas. Se uma dessas estoura em cima do Rio das Velhas e inutiliza o Rio das Velhas, como a Vale fez com Paraupeba, nós vamos fazer o quê? Nós vamos comprar carro-pipa de água mineral? Então, assim, esses caras têm que serem pressionados, têm que ser pressionados pela população, mas não é pressionar naquela forma que a gente está acostumado a ver, principalmente ambientalista. A gente tem essa má fama na Assembleia e ela é justificada, de chegar lá, de botar dedo na cara e de gritar, enfim. Não é assim que funciona. Ninguém responde positivamente ao ser pressionado dessa maneira. Tem que fazer reunião, tem que chamar, falar, olha, porque, por exemplo, fecho, se não me engano, o relator é o Raul Belém, que é do PSC, também um deputado de Araguari, ex-prefeito de Araguari, que atualmente é o novo líder do governo na casa. Então, ele é um que a gente tem que ir lá e falar, olha aqui, por que o seu parecer não sai nunca? Por que o Noraldino, o presidente, não põe isso em pauta? Por que isso não é votado nunca? Porque qual que é a nossa preocupação, Joana? Esse ano, desde 25 de março, como eu disse no começo, a Assembleia está fechada por causa da pandemia. Os prazos regimentais das comissões estão todos parados. Depois eles tiraram o recesso, agora no final de julho. Agora, no segundo semestre, tem eleição municipal, que tradicionalmente esvazia as votações da casa. E ano que vem as comissões trocam os membros e os presidentes, ou seja, todo mundo vai chegar, vai tomar pé, vai saber o que está lá, o que é prioridade, o que é prioridade para ele, deputado, o que é prioridade para, sei lá, para a presidência da casa, enfim. Então a gente tem uma série de projetos que vão, do ponto de vista do conhecimento do deputado que está chegando, vão para estaca zero de novo. Ou seja, a chance desses projetos não irem a voto mais uma vez e serem arquivados mais uma vez é enorme. Então, assim, esse arquivo morto na Assembleia, assim, se a gente for numerar, deve ter uns 20, 30 projetos importantíssimos que estão lá rodando desde 2006, 2007. Não anda. O que não querem aprovar, não se aprova. Agora, vai ter que aprovar. Eles estão lá para isso. Isso é interesse público. Ou é água para mineração, ou é água para a região metropolitana de Belo Horizonte. Esses caras estão esperando o quê para botar isso à voto? Não é fácil não, viu, Diogo? Vou te contar que a gente está na luta aí desde 2012, que esse pessoal aí fica escorregando aí. Mas é muito importante isso que você disse da situação com o Covid, né? Porque a gente tem a Câmara fechada, as audiências estão fechadas. Como é que tá? Não Assim, está funcionando não tá nada. acontecendo nada. Assim, não, eles estão votando, eles têm uma sessão virtual semanal, mas é só plenário É público? e é público sim, né? Você pode assistir, mas não pode fazer nenhum tipo de à parte. Aliás, nem os Sim. deputados podem fazer à parte. Hum. Simplesmente e tem uma restrição de temas. Eles A estão parte tocando é base, participação. quando alguém faz um comentário, enfim. E assim, só estão Ah. votando nesse momento questões relacionadas à pandemia ou então questões de ordem tributária, fiscal, aliás, desculpa, de ordem orçamentária. Então, assim, não tem nenhum outro assunto sendo discutido, as comissões estão fechadas, não tem nada sendo debatido. Então, enfim, a Tá gente. tudo parado. E Tudo parado. eles estão fazendo o quê, os deputados? Pois é, eles têm um plenário, a votação à distância, mas é só o plenário, né? Então, assim, é só questões já prontas para virar lei, assim, não tem o trâmite das comissões. Então, se não me engano, a de Constituição e Justiça está funcionando, eu não sei se já deixou de funcionar, mas era só para essas, por exemplo, a reforma previdenciária do Estado, a lei orçamentária do ano que vem, isso está sendo votado, Uhum, além uhum. das questões relacionadas à Covid. E o que você acha disso? Bom, eu acabei de ler agora, recebi um e-mail falando que a Assembleia está batendo recordes de participação popular, porque o canal Fale com a Assembleia nunca foi tão acessado como agora. Segundo ele, a Assembleia teve um crescimento de 34% da participação das pessoas nesse período, né? E aí aquela discussão que inclusive o Leia já retratou um tempo atrás numa reportagem o que é participação?
e o que é audiência. Será que eu sentado na minha casa assistindo uma tela eu estou participando? Eu acho que não. Eu acho que não tem nada de participação em ter um contato com um deputado mediado pelo meu computador ali à distância. Eu acho que participação é eu estar lá. Eu poder pedir o microfone para me pronunciar. Entendeu? Então, assim, de participação não tem nada. Isso é um arremedo de participação. Isso é uma piada de mau gosto para falar que eles estão ouvindo a sociedade. Não estão, nem quando estão lá ao vivo, eles escutam da forma como eu acho que deveriam. Mas à distância, esquece. Não tem nenhum tipo de controle social, não tem nenhum tipo de fiscalização, não tem nenhum tipo de reivindicação. Agora sim, eles estão no universo paralelo. A gente até brinca que eles estão em Nárnia. Entendeu? Os deputados estaduais de Minas Gerais estão em Nárnia. Estão Ô, lá gente, achando que vão estão rir para fazendo não um grande chorar, né? trabalho. É, mas a gente ri, mas a gente bate também na hora que tem que bater, e a gente vai Nossa, é rir andando para não assim. chorar. Tem Eu muita vou te coisa para a falar. gente chorar, inclusive, viu? Tem alguns projetos de lei assim que a gente fica de cabelo em pé, de cabelo em pé. Aquela coisa assim, se a sociedade inteira se interessasse sobre esse assunto, descobrisse. A gente tem um caso que é o clássico da 3677. A 3677, só para dar uma explicação, logo depois que houve a tragédia de Mariana, rolou uma correria na Assembleia, assim, né, aqueles discursos inflamados e tal. Criou-se uma comissão extraordinária de barragens e tal. E 3 projetos de lei passaram a tramitar ali. A nova lei de barragens, que virou a lei Mar de Lama Nunca Mais, com um suor danado, a gente praticamente acampou dentro da Assembleia para não deixar a coisa sair do rumo. E tinha um projeto, que era o 3677, que ele pegava o dinheiro da taxa minerária e distribuía 100% para os órgãos ambientais do Estado, para fortalecer a fiscalização. Ok, foi aprovado. E aí tem uma outra questão referente do dinheiro, nunca chegou nos órgãos, mas isso é uma outra história. Mas num artigo, artigo 84, um deputado incluiu a desafetação da Estação Ecológica de Aredes, em Itabirito. Então, assim, era um assunto que não tinha nada a ver com uma coisa com a outra. Ele votou lá, não foi só esse, inclusive, eles enxertaram várias questões de alíquota de ICMS, de combustíveis, então fizeram uma lei Frankenstein e lá escondidinho no artigo 84 eles abriram uma área da Estação Ecológica de Aredes para mineração. E isso demorou 1 ano e meio até o Ministério Público conseguir sustar os efeitos desse artigo 84 e paralisar a mineração lá dentro, porque os caminhões parece que já estavam lá na porta só esperando a lei ser aprovada. E aí, por incrível que pareça, a gente foi atrás dos deputados, 12 deputados se disseram ludibriados, nós fomos enganados, nós não sabíamos o que estávamos votando. O cara colocou aquilo lá sem avisar a gente. Então E votou nós sem vamos, ler, né? e nós vamos colocar um projeto de lei agora, coletivo, de autoria nossa, 12 deputados, e vamos reverter isso. Está lá, projeto 4940, desde 2016, nunca saiu do lugar. Está lá parado na CCJ, sem apreciação, sem E relator a escolhido, sem desafetação, nada. ela foi vetada, não? Não, aí é que está. Parou, a mineração parou, até é uma ação civil pública, aliás, acho que é uma ação de inconstitucionalidade, porque não poderia, esse artigo 84 não poderia ter sido enxertado. Então, o Ministério Público conseguiu, do Tribunal de Justiça, a paralisação até o julgamento do mérito, então é uma liminar, mas então, pelo menos até então, parou a mineração lá. Mas, assim, Aredes, assim como Seixos, além de ter uma série de nascentes, uma biologia endêmica riquíssima, tem um acervo arqueológico do tempo da escravidão, que é um dos últimos remanescentes em Minas Gerais. E, assim, a mineradora que entrou já chegou avisando que ela não poderia garantir a estabilidade dessas estruturas. Ou seja, entrou pelas portas dos fundos, já chegou fazendo o que fez, ainda poderia destruir o acervo histórico do tempo da escravidão. E, dá licença que tem uma lei que me permite fazer isso. É um absurdo. É um absurdo. Essa lei Frankenstein está lá.
até hoje, só o artigo 84 que se referia à área de Aredes é que foi paralisado, o restante continua. Então, assim, se a gente não ficar atento, vai passar essa boiada dia sim e no outro também. É, é complicado demais. Você vai falando, Diogo, me dá uma, assim, você fala que tem muita coisa boa, mas é só desilusão, sabe? É porque o ritmo é outro, né? O ritmo do legislativo é outro, as prioridades geralmente. O meio ambiente tem um problema, né? Porque é uma questão difusa, né? Então, assim, você tem fechos que interessam uma determinada parcela da sociedade, você tem a questão dos animais, por exemplo, defensores dos animais. Então, assim, acaba que é muito difuso, muito fragmentado, né? Então, não é uma questão, por exemplo, vamos supor, como educação, que é discussão básica Objetivo. gira em torno de financiamento, aumentar o financiamento, aumentar o piso dos professores. O meio ambiente é muito fragmentado, então a defesa da sociedade também é muito fragmentada, né? Sim. E assim, você, nessa situação que a gente está de pandemia, você consegue, eu estou perguntando isso até interesse meu de pesquisa, porque eu trabalhei na minha tese de doutorado sobre participação à distância. Sobre participação mesmo à distância, não é audiência, não. Uhum. Aí, eu queria saber o que você acha desse assunto, assim, se você acha que é possível ter uma participação à distância efetiva mesmo, real, e nessa situação de pandemia, assim, você acha... Porque pelos meus estudos e pelo que eu pude perceber, assim, eu entendi que a participação feita de forma remota, ela facilita muito o acesso para as pessoas, né? Porque, por exemplo, às vezes eu não ter que me deslocar às 7 horas da noite para a Assembleia Uhum. para participar de uma audiência, Uhum. é muito complicado, né? Assim, facilita muito a minha vida. Eu ter que ir me dificulta muito e muitas vezes isso vai impedir que eu faça isso. Uhum. Então, eu queria que você falasse a sua opinião em relação a isso. A gente fez um material recente, uma entrevista com o sociólogo Rudahit sobre exatamente essa questão, né? Ele foi auxiliar né, do estabelecimento dessa composição do conselho, né, sociedade civil, poder público, setor privado, enfim. E a gente estava discutindo exatamente isso, assim, que a gente, por um lado, a pandemia está mostrando isso para a gente, como a gente se deslocava de maneira desnecessária, né? A gente pode resolver uma série de questões, como a gente está conversando agora, em reuniões assim, que não tem a menor necessidade da gente pegar o carro e ir lá. Mas, por outro lado, a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala em participação à distância, primeiro porque grande parte da população brasileira não tem acesso, né, a esses recursos que a gente tem, que a gente está usando nesse momento. Uhum. E, por outro lado, a gente, por exemplo, vamos usar a Assembleia, nós estamos tendo as sessões legislativas do plenário de maneira virtual. Assim, como é que a gente efetivamente discute, né, esse assunto que tá lá em votação? Como é que a gente faz uma parte? Como é que a gente... isso é muito difícil do ponto de vista sem a presença, sem uma coisa mais plenária, digamos assim. As reuniões do Copan, do Copan, a gente teve notícia, eu pessoalmente não vi isso, mas a gente teve notícia assim, que você entra numa sala, você se cadastra, manda um e-mail querendo participar, entra na sala de teste para testar o seu equipamento, para fazer todas as regulagens, depois você entra, fica sentadinho assistindo e no momento certo, pela ordem de inscrição, você é chamado a participar. Eu tenho minhas dúvidas se isso funciona do ponto de vista da influência da sociedade no poder decisório. Eu tenho minha dúvida. Agora, se você me perguntar o que a gente coloca no lugar nos tempos de Covid, eu também não sei te dizer. Eu acho que, inclusive, o Rudá termina a entrevista falando isso. Olha, eu acho que a gente está passando por um profundo questionamento, né, da legitimidade, da representatividade dos nossos eleitos, né, dos nossos Representantes. representantes.
a gente está passando por um profundo questionamento das instituições digamos, da abertura que essas instituições dá ao cidadão para ele efetivamente participar do processo decisório. E agora, com a Covid, a gente ainda está passando por um problema de distanciamento físico do local decisório, né? Então, ele diz isso, que a gente tem que ser criativo e pensar uma forma de expandir essa participação popular e democrática, usando os novos recursos, de modo que a gente consiga um meio termo, que não seja nem o que nós chamamos de audiência, né? E nem a obrigatoriedade de estar fisicamente lá, porque senão isso já limita grande parte do deslocamento das pessoas, né? Tá aí um desafio. Eu realmente não tenho resposta para isso. Sim, eu acho que é um desafio. Também concordo que é um desafio. Eu acho que o primeiro ponto que você colocou aí, teve uma hora que até travou e eu perdi uma parte da sua fala, mas depois eu escuto de novo. Mas uma parte do que você falou eu concordo, mas eu acho que a gente está caminhando para a solução, que é a maioria das pessoas, muita gente não ter acesso à internet, né? Eu acho que a médio prazo isso vai ser dissolvido, vamos colocar assim, né? Eu espero, pelo menos. E eu acho também que a gente tem mostrar, assim, a tecnologia ela está se desenvolvendo de modo que a gente pode fazer, né? Por exemplo, os bancos, né? Os bancos eletrônicos, as moedas, as criptomoedas, né? A gente está caminhando para uma segurança digital, assim, né? Vamos colocar dessa forma. Então, eu acho. Eu acho que o problema, no caso, não é nem a tecnologia, nem a distância, né? Eu acho que a gente precisa de uma reforma desses conselhos, né? Até para acabar esse 7-1, que toda vez o representante da sociedade civil é o saco de pancada, né? Então, assim, tem um problema aí que eu particularmente, acho que não está na natureza da tecnologia, do meio em si. Mas os conselhos, além de eles terem sido capturados por essas estruturas, eles são pouco representativos, né? Você tem Sim. ali, digamos assim, todo mundo que joga junto, senta um do lado do outro, você bota a sociedade, você faz um arremedo de participação. Então, acho que antes da tecnologia, a gente devia propor uma forma de reformar esses conselhos, fazer deles mais participativos, mais representativos, né? Porque do Eu jeito que acho que a está gente. hoje. Eu acho que você tem razão, mas eu acho que a gente caminha aí para uma solução, porque a tecnologia ela facilita, então, a disseminação e a ampliação da participação, né? É isso que a gente está falando. E também eu acho que, assim, a gente precisa de uma reforma política e ponto, né? Eu acho que é mais ou menos por aí que a gente tem que olhar para as coisas, assim, porque do jeito que a gente continua, se a gente for indo desse jeito, a gente não vai chegar em lugar nenhum, né? Uma vez a gente estava numa audiência pública, eu acho que a Camila falou uma frase muito interessante, que é aquela frase não me lembro, pluft, plaft, zum, não vai a lugar nenhum, né? A gente Do faz Raul e Seixas. acontece e não vai para lugar nenhum, assim. Mas vai, E mas tudo vai. vira É porque é pizza. devagar. Não, é devagar, mas assim, é porque é passinho de formiga mesmo. A gente não pode perder Uhum. essa esperança e essa confiança de que as coisas vão mudar. A Lei Mar de Lama nunca mais, por vários momentos, a gente achou que ia virar também um adereço aí de mineradora para falar que tem, que fez, que agora sim, agora Aham, vai para frente. Teve que aham. acontecer Brumadinho, se não fosse Brumadinho, não teria Não saído. teria. Então, assim, as coisas acontecem num ritmo muito devagar, infelizmente, mas a gente tem que comemorar cada avanço, cada pequena conquista, porque é assim que a gente vai mudando essas coisas. Não dá para também jogar a toalha, não, né? Às vezes desanima, às vezes a gente vai embora para casa chateado e acha que não tem jeito, que, enfim. Mas eu acho que a gente conseguiu muita coisa, pelo menos nesse curto período do lei, a gente conseguiu muita coisa reverter muita coisa, denunciar muita coisa, interromper muita coisa. Então a gente Que não bom. pode baixar a guarda, não. Tem que continuar.
Não tô baixando a guarda, não. Só tô assim, às vezes me dá uma desesperança e às vezes assim, ouvindo essas histórias todas, né? E toda essa dificuldade que a gente tem enquanto sociedade civil para tentar fazer as coisas para a coletividade, né? Eu É. acho que às vezes dá um desânimo. Mas eu acredito muito na internet como uma forma de trazer saltos quânticos. Eu acho que Eu é acho por também, eu aí que a acho. gente vai conseguir fazer alguma coisa e dar publicidade, acesso, né? Eu acho que por aí talvez a gente consiga fazer alguma coisa. A articulação, né, dos movimentos, se não fosse a internet revolucionou isso. A gente consegue falar com gente do Brasil inteiro. Então, assim, eu acho que isso é muito importante. É muito importante que a gente Uhum, ande junto, jogue junto, sabe? E traga sempre mais gente para o mesmo campo, porque eu estou convicto, eu trabalhei muito tempo com política, eu trabalhei no Congresso, eu estou convicto que esse país ainda só não se esborrachou por causa da sociedade civil que tem, por causa das organizações que peitam, que enfrentam, que cobram, que exigem que o devido processo legal seja cumprido de cabo a rabo. Então, assim, se não fossem as organizações da sociedade civil, sejam ONGs, sejam sindicatos, uhum, enfim, uhum. eu acho que é essa gente que não deixa isso aqui virar um grande carnaval. Coitado do carnaval, né? O carnaval é coisa positiva, né? Não deixa isso virar É, uma outra coisa pior. Então, eu acredito muito nisso, no fortalecimento da sociedade civil enquanto, sabe, alguém que paga imposto, que cumpre as leis e que exige que tanto o vizinho, quanto a iniciativa privada, quanto o representante, que eles cumpram também, que a gente consiga construir um país mais solidário, mais fraterno, enfim, e principalmente mais generoso, né? Que a gente saiba dividir as coisas, né? O brasileiro tem essa coisa, isso é meu e não dou para mais ninguém. Não, não é não. Em termos de recurso natural, de meio ambiente, não é seu não, senhor. É da é público, é coletividade de todo mundo. e tem que ser pensado para o fruto de todo mundo, ponto final. Isso aí, Diogo. Olha, eu vou agradecer. A gente está chegando aqui no final, faltam 3 minutos. Nossa, já. Pois é, Passou dá para a rápido. gente falar aqui, eu falaria mais uma hora, tranquilamente. É uma honra para nós. A gente admira muito, aqui, a equipe toda do Cresce admira muito o trabalho que o Leia faz. E para nós é uma honra a participação de vocês. Eu vou salvar o vídeo, vou deixar gravado aí para quem. E agradeço muito, te passo a palavra para você se despedir também. Agradeço todo mundo que assistiu também. Tá bom, gente. Obrigado. Satisfação enorme a gente estar aqui falando desse assunto. A gente gosta de se aproximar das pessoas, das outras organizações. A gente tem diversas parcerias. A gente está sempre chamando gente para perto. Então, assim, para a gente é um prazer participar. Chame, a gente vai vir sempre. E eu agradeço todo mundo que assistiu. Eu agradeço vocês do Instituto Cresce. E, enfim, vamos juntos aí, que devagarzinho, com paciência, com inteligência, a gente vai conseguir virar esse jogo e aprovar as questões e proteger as pessoas que estão sob risco. Enfim, eu acredito muito nisso. Muito obrigada, então, Diogo. Obrigado a Até você, gente. Um mais, gente. abraço. Até semana que Tchau, vem. tchau. Tchau.